Vem cá, por que as pessoas julgam tanto o uso do medicamento? Tem um tabu muito grande com as medicações para perda de peso, né? Porque vem-se de muito antigamente, para perder peso você precisa fechar a boca e praticar atividade física. E não é tão simples assim, né? Então as pessoas realmente têm esse medo de medicações, mas medicações muitas vezes são necessárias, seja para tratar uma compulsão alimentar, uma alteração metabólica, uma alteração nos hormônios. Então só o médico que consegue identificar essas alterações e tratar. E exatamente o que eu falei, quando você cria essa confiança com o seu paciente e você tem o contato do seu médico e você pode falar sobre efeitos colaterais, sobre alterações, então você acaba criando uma segurança a mais para manter a medicação, né? Então isso que você procurar um profissional que você confie, que você tenha essa ligação para você fazer o tratamento de uma forma segura. Eu acho também que tem muito preconceito porque é o seguinte, quando as pessoas resolvem tomar remédio, às vezes, não vai no médico, não faz um exame. Muito. Aí a fulana indicou, a vizinha tá tomando um remédio, me passa o remédio, e aí começa aquela coisa. Exatamente. Também. E tem medicações que são muito boas, mas que foram criadas essa impressão ruim da medicação, justamente por isso. Porque meu amigo usou, mas ele era um paciente que era contraindicado para aquela medicação, né? E estava fazendo uso. E, infelizmente, tem algumas medicações que vendem sem receita médica, né? E acaba que a minha amiga está usando, está perdendo peso, mas nem era indicação daquela medicação, porque, como eu falei, tem padrões alimentares e tem medicações para cada tipo de padrão alimentar. Então, eu usei aquela medicação, mas acabou que para mim não fez efeito. Mas não fez porque não tratou o problema da causa, né? Então, é o profissional que ele consegue identificar isso, qual é a sua alteração e qual a medicação que é indicada para você. Fazendo a consulta, fazendo os exames, né? Na consulta a gente faz anamnese profunda, entende como é o dia a dia desse paciente, como é o padrão alimentar, como é o sono, como é a atividade física. Eu peço exames laboratoriais, eu só prescrevo medicação após ver os exames laboratoriais. Então a gente consegue aí tratar o paciente justamente para o que ele está precisando. Eu nunca tive preconceito com remédio, não. Sinceramente. Não, eu só acho que tem que fazer o tratamento. Primeira coisa que eu falo, procure um médico. É responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade com você. As pessoas não são responsáveis por elas, né? Elas são doidas, né? Não, vou tomar isso aí tudo. Então, é uma responsabilidade de você tomar um remédio ou não. Mas eu tinha uma pergunta. Só para completar o que você falou, eu acho que a medicina e os medicamentos, eles foram feitos para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Às vezes as pessoas falam de um jeito como se o medicamento fosse um vilão. Tipo esse negócio de droga, né? Que eu não, isso... Não. Tipo, até como o uso, sei lá, de remédio para dormir, que as pessoas têm um medo, um tabu. Não, se a pessoa tem um problema, uma disfunção de sono e precisa, e é indicada para aquele remédio, eu não vejo problema nenhum. A pessoa vai ficar acordada a noite inteira sem dormir. Assim como os remédios de psiquiátricos, por exemplo. As pessoas têm um preconceito, sabe? Era até a pergunta. Era até a pergunta que eu ia fazer, Raíssa. Tipo, você falou que a tua especialidade ela é multidisciplinar, né? Tipo, ou seja, para você ter um tratamento bacana, você precisa de um nutricionista e de um endócrino para ir trabalharem juntos. Mas você falou também que às vezes precisa de um psiquiatra. Quando você entende, por exemplo, que geralmente é o endócrino que entende que o paciente precisa de um auxílio psiquiátrico, ou o contrário, o psiquiatra, quando está tratando, manda pro... dos dois lados, né? Não, vem muito paciente indicado pelo psiquiatra, porque já está tentando aí tratar uma compulsão alimentar e não está tendo resultado. Ou eu também indico o psiquiatra, quando eu não consigo aí ter um resultado que eu esperava, né? Então, eu acho que isso é importante, né? O médico sempre está em contato com outro médico. Já chega muitos pacientes para mim usando medicações, né, controladas, e às vezes eu vejo que uma medicação pode levar a um ganho de peso, que atrapalha no emagrecimento. Eu envio uma carta para esse médico, eu peço o contato dele ao paciente, entro em contato, ligo, falo, será que a gente teria como tentar trocar essa medicação? É algo que poderia ser possível? Caso não, a gente vai manter a medicação. Mas caso
seja possível essa alteração por um remédio que seja neutro no ganho de peso, é algo que a gente pode estar aí conversando. Por isso que é boa essa troca, né? Exatamente, né? Um médico tem que prescrever e também respeitar a conduta de outro médico. Então, a gente está se falando sempre. E o que difere uma medicação de um veneno é a dose, né? Tem pessoas que a dose máxima é tanto, e quando você vai ver, o paciente está tomando o dobro daquilo, né? Por conta própria. Então... Tá doido. Exatamente. As pessoas são muito irresponsáveis. Já peguei muitos pacientes tomando doses elevadas de uma certa medicação e acabar tendo efeitos colaterais que realmente ia ter, né? E queima a medicação, porque eu usei aquele remédio tal e me deu taquicardia, me deixou muito acelerado, alterou meu sono. Quando você vai ver a dose da medicação, doses super altas, né? Você não briga, então, não. Eu falo, mas eu não te passei essa dose. E aí eu fico pé da vida, né? Exatamente. Eu imagino a Raíssa não, pé da vida. Vezes, bem, pelo amor de Deus! Aquele é meu jeito, né? Mas às vezes nem fui eu que prescrevi, comprou no mercado negro, com um amigo, com fulano de tal, sabe? E já vem, porque eu tomei a medicação e me fez muito mal. E às vezes era uma medicação ótima para o tratamento, sabe? Mas tomou errado. Tomou errado, dose errada. Às vezes não era indicado para aquele tipo de perfil, que é um paciente às vezes mais ansioso e gerou uma ansiedade ainda maior. Então, tem que ser tratado por um médico, né? Vem cá, a ansiedade é o mal do século, dessa geração, né? Sim, após a pandemia, né, isso cresceu muito mais. Então, na pandemia cresceu muito mais ainda os casos de obesidade, de crianças obesas, justamente por isso, porque estavam mais dentro de casa, oclusas, né, e sem contato com os amigos, né? Ociosas, exatamente. E acabou gerando uma ansiedade maior, compulsão alimentar, distúrbio do sono. Então, realmente é o mal do século. E dá para tratar tudo isso com a endocrinologia. Sim, exatamente. O nosso corpo é movido a hormônios, né? Então, muita coisa a gente consegue tratar com a endócrino. E eu sou muito realizada por essa profissão, porque eu me encontrei mesmo. O que mais dá para tratar além de emagrecimento? Performance nos treinos, né? Ganho de massa muscular, alterações metabólicas. Então, tem muitos pacientes também com hipotireoidismo, alterações na tireoide, hipertireoidismo. Também pacientes diabéticos, tem muitos pacientes diabéticos, né? É uma doença bem comum. Então, tem muita coisa envolvida aí com a endócrino. Eu perguntei porque Márcia me perguntou, que Márcia falou que está com menopausa precoce. Ela falou, não é endócrino que cuida disso, não? É a endócrino que cuida? Sim, exatamente, é endócrino. Gente que, quando indicado, quando não tem nenhuma contraindicação, pode estar fazendo a reposição hormonal, que melhora a qualidade de vida da mulher, né? Muitas vezes, mulheres na menopausa, os hormônios, eles são realmente importantes para tudo, para manter aí o ganho de massa muscular, um metabolismo melhor, a parte óssea, né? Então, uma mulher, às vezes, na menopausa, está sem qualidade de vida, com sintomas depressivos, irritabilidades, fogachos, que são aqueles calores noturnos. Então, a reposição hormonal para essa mulher que não tem nenhuma contraindicação melhora muito a qualidade de vida dela. Então, mais uma que levarei lá, tá? Que ótimo. Mais uma paciente. Prometo que vou dar o meu melhor. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar. Esse é o pique da Hebe, vaca cash. Vem. Cheguei. Vem.